Agora, gente, vem cá, o padre tem a alegria de hoje nós vamos tratar de um assunto sobre as pessoas precisaram antecipar algo que já vinha acontecendo, de ficar em casa, o trabalhar em casa, ficar em casa. Hoje os homens e as mulheres, como esse ato de ficar em casa trabalhando com o seu ofício, como que está atingindo o nosso psicológico? Por isso, eu tenho a alegria de estar aqui hoje, presente comigo. Ele que é muito aguardado, hoje muito querido, nosso querido Gabriel Monteiro, que vai vir falar junto comigo para você sobre o home office, para você que está em casa trabalhando, como que isso está agindo no psicológico da gente. Mas antes, acompanhe esse VTzinho que nós vamos soltar agora. Olha aí. Durante o período de quarentena, praticamente toda a população precisou permanecer em casa, fazer compras remotamente e encontros por chamadas de vídeo. Estas foram apenas algumas das adaptações, mas uma das mais importantes foi a necessidade do home office. De início, a ideia de trabalhar em casa parecia ter efeitos positivos. Passar mais tempo com a família, não precisar realizar o trajeto até o emprego e até mesmo algumas horas a mais de sono. Porém, a realidade foi outra bem diferente. Estando em casa, houve um acúmulo de trabalho para os funcionários, além de que os relacionamentos sociais foram muito prejudicados pela falta de convivência com outras pessoas. Dados indicam que durante este período, cerca de 62% dos funcionários se mostram mais ansiosos e estressados. No Papo Reto de hoje, vamos entender como o home office afeta o nosso psicológico. Acompanhe. Muito bem, minha gente, por isso eu tenho aqui a alegria de ter aqui o nosso querido Gabriel Monteiro. Mostra o Gabriel Monteiro, psicólogo, super profissional. Gabriel, muito boa tarde. Boa tarde. É uma alegria ter você aqui mais uma vez aqui na Rede Vida e Televisão para tratarmos de mais um assunto que tem a ver com o ser humano, com a mente, com o comportamento nosso, né? Com o nosso psicológico. Gabriel, eu acho que nós já chegamos até a falar isso. Nós sabíamos que o home office é algo que já vinha antes da pandemia acontecendo, né? Que a gente fala, poxa, o que vai acontecer com a humanidade? A gente via que muitas pessoas estavam começando a se reaprender nos seus ofícios, mesmo em casa, fazendo o seu trabalho. E a pandemia, isso, vamos dizer assim, ela proporcionou uma rapidez maior para isso acontecer. Só que nós estamos vendo e percebendo no nosso dia a dia que isso afetou alguns setores da sociedade negativamente e outros não, né? Então esse trabalho, esse novo método de trabalho, de uma certa maneira até forçado por causa da pandemia, até que ponto dentro da psicologia vem afetando negativamente a vida das pessoas? Uma coisa interessante é entender essa rapidez, essa velocidade que foi desenvolvido o trabalho em casa, né, o home office, que já aconteceria naturalmente, mas aí a gente provavelmente acelerou uns 5, 10 anos aí por causa da pandemia, né? Então, assim, tem coisas positivas e coisas negativas do home office. A coisa positiva é você entender que, primeiro, principalmente numa pandemia, a pessoa ainda tem renda, ela tem o trabalho que ela pode, que ela não foi demitida, então ela consegue gerenciar o trabalho em casa. Uma outra coisa que pode ser tanto positiva quanto negativa é o fato de você estar mais próximo da família, das pessoas em si. Por quê? Quando você mora junto com alguém. Sim. Porque se a família tem um problema já estrutural, potencializa os conflitos. No dia a dia. No dia a dia, por estar fechado ali e tudo mais. Mas também positivamente, você pode entender que você evita aglomeração, então você fica mais afastado, nesse caso da pandemia, de se infectar. Então, tem coisas positivas. E se redescobrem novamente como uma família unida. Exato. É o lado positivo que também pode acontecer. Exato. Eu tenho casos, por exemplo, de pacientes que eles não têm conflitos familiares, né? São outras questões, e que eles relatam que, nossa,
melhorou muito a minha relação com a minha família porque eu estou mais presente. Porque muitas das vezes você trabalha tanto que você nem está em casa, você nem vê seus filhos, você nem vê direito sua mulher, seu marido. Então, isso também potencializa de uma forma positiva, né? Por isso que eu falei, tem dois lados aí. Às vezes, quando é um problema, tem essa potencialização do problema também. Só que, do lado negativo, principalmente como foi muito de supetão essa troca de trabalhar nos locais normais para um home office, não existe uma estrutura adequada, né? Então, as pessoas simplesmente começaram a trabalhar de home office, então elas não têm uma estrutura, não tem um local ideal para trabalhar, então, às vezes ela não tem nem espaço dentro de casa, então ela tem que trabalhar apertada num lugar, cheio de barulho e tudo mais, isso... disputar com outro ambiente que não tem nada a ver com o seu trabalho. Isso atrapalha bastante. Uma ligação muito grande entre profissional e pessoal, ou seja, a pessoa ela não consegue se distanciar do trabalho. Entendo. Né? Então ela acaba trabalhando até mais, 10, 12 horas. Existem estudos, fizeram muitas pesquisas, né, padre? De 2000 para agora, 2021, para entender muito isso. E aumentou muito a carga de trabalho, né? Uma coisa que seria até positiva, que seria muita gente fala que aumentou. Exato. Mas teoricamente não era para aumentar, seria para diminuir. Teria até uma flexibilidade maior e tal, mas o que acontece? Como a pessoa ela não se desvincula do trabalho, porque o trabalho está lá dentro de casa, e ela não tem esse preparo emocional e essa disciplina para, pronto, agora acabei de trabalhar, agora é minha vida. Então ela fica vendo e-mail à noite ou respondendo coisa que quando não era para responder, né? Então ela acaba não tendo esse discernimento, né? E aí vai atrapalhando todo o processo emocional, porque ela começa a ter insônia, né? Dificuldade para dormir, pesado, começa a gerar conflitos emocionais, então ansiedade, sintomas de depressão, né? Estresse muito alto. Né? Que aí é uma das grandes procuras no seu trabalho, exatamente, no seu consultório, é o estresse. Estresse e ansiedade, assim... São os carros-chefes hoje das causas. Emocionalmente falando, a ansiedade ela é o primeiro mal da humanidade do século XXI aí, é a ansiedade, né? E logo após vem a depressão e o estresse. Gabriel, eu vou deixar uma pergunta já, que nós já vou fazer um merchan. Na sua opinião, como psicólogo, você é um jovem psicólogo, aliás, muito competente, viu, gente? Ó, aqui um adendo aqui, tá aqui, a gente trabalha com algumas pessoas diferenciadas. Está aqui o Gabriel, você pode ver que ele é um jovem homem, mas não olhe só pela juventude dele, não. Ele é muito capaz e está ajudando muitas pessoas. Na sua opinião, guarda aí para você falar para a gente. Esse trabalho que já vinha, a gente sabe que já estava para acontecer, e como você falou, teve que antecipar, pegou todo mundo de sopetão. Até que ponto, na sua opinião, esse trabalho do home office em casa não é uma maneira também de eliminar os trabalhos dos pequenos comerciantes em casa, dos pequenos comerciantes, das pequenas empresas? Na sua opinião, é uma das metas também, mas já você vai falar. Porque dependendo do que ele falar, vai precisar muito de psicólogo. Porque agora nós vamos continuar esse assunto super legal com o nosso querido Gabriel aqui, que é o nosso psicólogo. Gabriel, então eu deixei uma pergunta aqui para que os nossos telespectadores agora possam entender um pouquinho. Na sua opinião, como psicólogo, esse estar em casa, trabalhando em casa, isso também não é uma obra que a gente pode entender que talvez pelo sistema capitalista, mundial, financeiro, é uma maneira também de, levando as pessoas para casa, seria uma maneira de combater os pequenos empresários? Olha, na minha opinião, eu vejo como uma... dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você continuar crescendo um microempreendedor, um empreendedor pequeno, e você ter cargos e posições que você possa fazer o trabalho, o home office e tudo mais. Eu acho que o principal motivo exatamente dessa aceleração, vamos dizer assim, do home office foi por causa da pandemia mesmo, né? E eu vou até dar um exemplo, você falou de pequeno empresário e tal. Eu tenho um paciente que ele tem lojas no Brás, de roupas e tal.
E ele sofreu muito com a pandemia, todo o processo. E ele conseguiu, de uma forma ou de outra, pensando e entendendo o mercado atual, ele conseguiu direcionar para a internet o trabalho dele e começou a dar muito certo, ele começou a ganhar muito dinheiro em relação a isso. Então, no caso de empreendedores e de pequenas empresas, as que não conseguiram sobreviver à pandemia, infelizmente, fecharam. Agora, é também importante para as pequenas empresas ter esse processo de pessoas trabalhando em home office, já que não pode trabalhar dentro, que continue um trabalho fora. Então, eu acho que acaba sendo saudável até para a economia você ter um giro aí de trabalhadores, de pessoas continuando o mercado, né? Fazendo com que a economia continue aquecida com as empresas em funcionamento. E assim, eu dei uma engasgada aqui com a água, mas assim, qual seria um dos conselhos que você pode dar para alguém que está trabalhando em casa nessa etapa forçada e que não afete o psicológico das pessoas? Tem alguns conselhos e uma das... a gente estava até conversando fora daqui, né, padre? Uma das questões que mais estão me procurando no consultório hoje em dia é a respeito da ansiedade e do estresse que essa pandemia está gerando e do trabalho em casa está gerando, né? Sim. Então, existe uma pesquisa da USP que fala que a carga horária de trabalho aumentou 65% depois o pessoal trabalhando em home office, né? E o pior, isso afeta mais as mulheres do que os homens. Por que afeta mais as mulheres? Porque elas têm, principalmente as mulheres que têm filhos, porque elas acabam fazendo trabalhos de ser mãe, ser a mulher que toma conta da casa. Sim. E o trabalho. Então, você perde muito a concentração no trabalho, você se extenua fisicamente, mentalmente, então é um grande problema isso. Então, para trabalhar isso, eu acho que o principal é primeiro você entender o ambiente que você está. Então, dentro da tua casa, você tem um espaço, não precisa ser gigante, não precisa ser grande, mas um espaço que você deixa ali específico para o trabalho. Seu serviço. Então, separar um cantinho da mesa, mas é aquele cantinho. Ou então um quarto, se você tiver alguma coisa, né? Isso é importante para você conseguir já mentalmente entender a diferenciação de minha casa, lugar de trabalho. Isso é importante para a mente entender isso. Uhum. Uma outra coisa é você deixar um ambiente mais ergonômico, né? Você ter uma cadeira decente para trabalhar. Então, o que tem muita reclamação também é de dores nas costas, na lombar, em todo lugar. Dor de cabeça. Sim. Piora muito. Por quê? Porque às vezes a pessoa está sentada numa cadeira de madeira trabalhando 8 horas por dia. Então, assim, precisa também entender e comprar coisas adequadas para você ter um trabalho melhor. Uma outra coisa é trabalhar um pouquinho mais a ansiedade e o estresse dentro de casa, ou seja, fazendo respirações, né? Tirando um tempinho para fazer uma meditação, um entendimento mais interior e mais importante, estava falando isso ontem para um paciente meu, entender que às vezes aquela situação é aquela situação, você não tem como modificar ela. Sim. A realidade é uma, né? Então você não pode lutar contra a realidade, você pode se adaptar melhor a ela, né? Então entender que já que é assim, eu preciso me moldar melhor a isso, eu preciso ter mais disciplina, preciso retomar minha rotina, uma coisa que é muito ruim, padre. A gente vê muita gente trabalhando em home office de pijama, o dia inteiro de pijama trabalhando de home office. Qual é o grande problema disso? Você dá um sinal emocional de que você está com preguiça, dá aquela coisinha de, eu tô... E aí a pessoa acaba perdendo até a autoestima, porque ela não se produz mais, ela não se arruma. Pode acontecer isso mesmo. Exato. Então, assim, acordar no horário que você acordava antes, se vestir para trabalhar. Mas eu trabalho em casa. Não importa. Coloca a roupa que você ia trabalhar, coloca, porque você vai modificando o padrão mental. Perfeito. Vou deixar uma outra pergunta, a gente vai responder lá aos poucos, tá? Porque a gente agora vai ter várias interações. A questão é o seguinte, muitas crianças, nós estamos entendendo porque precisaram ficar em casa nessa época da pandemia, isso atingiu muito eles porque eles não tinham como conviver com os coleguinhas. Até que ponto esse trabalho, o home office, você não estando com pessoas por perto, mesmo você sendo adulto, até que ponto isso não está afetando também dentro da psicologia? Mas já combina. E a dica do filme de hoje, A Batalha Esquecida, que está no ar, lá no Netflix. Vamos ver algumas
algumas cenas? Olha aí. 3 divisões aéreas. 35 mil homens em aeronaves e planadores e pousarão na Holanda, a 100 quilômetros das linhas inimigas. Com um objetivo: para encerrar a tirania sombria que dominou a Europa por quase 4 anos. Eles estão procurando quem jogou a pedra. O papai tem contatos. Ele trabalha para eles. Kann Terroristen aus dem Widerstand nicht ungestraft davonkommen lassen. Sie werden nach Holland verlegt. Não dá para ficar muito tempo num lugar só. Lassen Sie mich jetzt Ihnen helfen. Esse homem tá zombando da gente. Was hat sie gesagt? Eles fizeram seu irmão abrir o bico. Agora a gente tá em perigo. A gente não vai se entregar. Fazer isso é o mesmo que morrer. É fácil pra você falar, você vai morrer de qualquer jeito. Talvez, John. Mas hoje não. O sucesso desta operação está em suas mãos. E com ela o destino da Europa. Boa sorte. Tá aí uma dica legal para você. Agora que eu estava falando aqui com o Gabriel. Gabriel, lembra aquela pergunta que nós fizemos? Até que ponto esse home office sendo realizado está distanciando um pouco esse social, essa coisa da convivência entre as pessoas? Isso não é, vamos dizer assim, uma agressão àquela vida social entre as pessoas? Você acha que ele está afetando muito? Afeta com certeza, porque é isso, nós somos seres sociais, a gente precisa desse contato, dessa troca, né? E por mais que se exista reuniões online, todo esse trabalho online, que é positivo, ainda bem que existe a tecnologia para isso, mas as pessoas sentem falta disso, desse calor humano, de chegar e vamos fazer uma reunião, deixa eu te contar uma coisa, ou então se apresentar para a outra pessoa que trabalha lá, um outro colaborador. Então isso, os meus pacientes comentam que eles sentem falta disso. Sim. Então, logicamente, isso também gera um motivo de estresse, uma ansiedade, né? Até cria uma fobia social. Às vezes a pessoa fica tão desesperada para ver pessoas que ela acaba entrando em processo contrário. Então ela fica, depois de um tempo, ela não quer mais sair de nada, de casa e tal, porque ela desejou tanto aquilo, não teve, ela se traumatizou, se frustrou. Sim. E aí ela fica mais fechada, né? Então esse processo é importante, de você entender que a comunicação e o contato social faz parte do ser humano. Presente, né? Faz parte. Até para você, que você às vezes faz via Skype com a gente, é uma coisa, a gente gosta muito e tal. Outra coisa é isso aqui, isso aí te motiva mais, me motiva mais. Né? Isso, então essa interação de estar perto, ela é muito mais importante. Exato. Né? E uma coisa, só para não esquecer, que vocês até falaram aí, uma das questões também de problemas do home office é acabar usando o uso abusivo do álcool. Né? Porque por causa disso, por causa da ansiedade do estresse e tal, e a pessoa vai querer dar uma relaxada e aí começa a abusar. Ele já coloca a garrafa do lado ali e o copo e toda hora ele vai tomar. Põe uma xícara dessa daqui, ninguém tá vendo e o cara já tá tomando álcool. Tá vendo, gente? São aí importantes sinais que vão fazer para mim. Mas vou aproveitar meu amigo que está aqui, vamos ver se a gente consegue responder juntos. E agora, padre? Roda aí. Padre, meu filho de 16 anos sai todas as noites para beber com os amigos e não consigo controlá-lo. O que fazer? Olha, isso aí é um sofrimento que a gente vê acontecer em várias famílias, né, ô Gabriel?
Eu acho que assim, primeiramente, eu gostaria de ouvir até dentro da ciência, da psicologia, e você, pela tua experiência, o que você poderia já dar assim como os primeiros sinais para os pais, quando isso já está acontecendo? Jovenzinho de tudo, né? Ele já está pegando já um vício de bebê, então ele não consegue mais parar e a mãe não sabe mais o que faz. Dentro da psicologia, o recado é para os pais também, né? Tá aí, ó, o recado é para o pai e para a mãe. O que você diria? Exatamente, o recado é direto para os pais, porque assim, se ele está saindo todo dia, aí precisa entender mais o contexto. O contexto também, né, todo, padre? claro. Mas assim, se isso é uma frequência diária, ele sai para beber, volta sempre, ou não volta para casa, ou volta sempre muito alterado e tal, aí é uma tendência, um entendimento de que ele pode já estar adicto, né? Já está com essa necessidade de usar o álcool a todo momento. Ou então é uma coisa, assim, às vezes a mãe também tem uma preocupação e às vezes o filho nem faz tudo isso. Nem faz tudo isso. Mas a mãe tem uma preocupação. É por isso que tem que entender o contexto, Exatamente. Tem que se verificar com calma, Perfeito. Não é isso? E entender o porquê que esse menino, né, que esse adolescente está fazendo isso, né? Então, às vezes os pais eles ficam muito afastados do filho. Então tem que entender mais o que acontece na vida desse filho. Aonde que ele está indo, quais são as amizades, como é que é a tua relação com o teu filho, a relação do pai e da mãe com o filho, porque isso faz diferença, isso importa, porque às vezes ele está bebendo porque ele quer fazer parte de um grupo, às vezes ele está bebendo porque ele não tem uma atenção em casa, ele está buscando lá fora. Então tem N possibilidades dentro da psicologia, então é uma coisa muito mais profunda para a gente entender, né? Perfeitamente, sem dizer também que uma vez eu aprendi até com o nosso querido amigo aqui, o Dunga, que tinha um programa no outro canal, mas não vem ao caso, e ele estava entrevistando uma pessoa que durante muitos anos foi dependente do álcool. E essa pessoa estava curada do alcoolismo, mas ela disse uma coisa assim que eu nunca mais esqueci, que ela falou assim, uma das coisas que me ajudou a curar o alcoolismo na minha vida foi que foram anos que eu aparecia na porta da minha casa bêbada, era uma mulher. E nunca vi a minha mãe, nem o meu pai, nunca elevar a voz comigo e dizer, por que você está fazendo isso com a gente? Muito pelo contrário, minha mãe sempre dizia, filho, eu estou aqui. E estava tudo arrumadinho. Então ela falou que esse foi um dos caminhos que ajudou esta pessoa a olhar na família e ver que eles sempre foram os verdadeiros amigos. Suporte, né? Suporte por uma fraqueza que eles tiveram. Eu acredito que essa maneira que o Gabriel está falando é perfeita. É conhecer melhor o contexto, viu, mãe? Porque às vezes ele está querendo se autoafirmar com o grupo, às vezes ele não está nem bebendo tanto assim, mas tem que verificar com calma. É isso aí, Gabriel? Perfeito. Muito bem. Ó, já o Padre volta com o Gabriel aqui, porque a rainha voltou.